nas quais nós devemos segui-lo, que diz: Eu sou o bom pastor. Se você precisar de cuidado, é oportunidade. Jesus tem ambas para vos dar com muita abundância e cuidado de Deus sobre nossa vida. E é maravilhoso a dedicação e a sinceridade, é profunda, é real, né? Que esse Deus tem para nos oferecer, né? Inscreva-se nesse canal, eu te peço, e divulgue a nossa palavra, divulgue a palavra de Deus que está sendo falada aqui nesse canal, porque o intuito aqui nosso é pregar o Evangelho, né? Como Jesus nos ensinou. Pregar o Evangelho a toda criatura, porque onde a palavra de Deus chega, ela faz a diferença. Ela chega no coração, ela chega numa terra seca e aquela terra seca vai se tornar uma terra fértil, uma terra árida, uma terra boa, porque a palavra de Deus, ela é uma palavra que tem poder de transformar a vida, ela tem poder de fazer tudo novo, tudo diferente, ela vai regar o teu coração com muita água, águas vivas. Jesus vai saciar a tua sede, Ele é o príncipe da paz, né? Aqui a gente pode ver o embate, né, dos fariseus querendo combater o evangelho, né? No versículo 9, que é o versículo anterior ao 10, Jesus está pregando a palavra de Deus e os fariseus, que são os falsos profetas, está combatendo a palavra de Deus, está querendo argumentar com Jesus, né? Existem muitos homens que resistem a Deus, endurecem o seu coração. Jesus está tendo misericórdia, Jesus está falando do seu amor, da sua graça, e esses homens estão deixando que a dureza do coração, que Satanás, que o mal domine a sua vida. E é por isso que eles não dão crédito à palavra de Deus, e é por isso que eles não mudam de vida, não saem do lugar, sua vida continua a mesma, né? A mesma coisa. Por quê? Porque eles endurecem o coração, e quando o homem endurece o coração, ele perece. Nesse primeiro versículo, Jesus está usando a figura de linguagem para declarar aos judeus e aos seus ouvintes qual devia ser o relacionamento entre ele e o Senhor Jesus. O Senhor Jesus é o bom pastor que tem cuidado de nós. Como ovelha, devemos segui-lo e obedecê-lo, pois a ovelha se mostra ser dependente do pastor. A ovelha é frágil, ela precisa de direção e cuidado que só o pastor pode oferecer. Se não tiver alguém cuidando da ovelha, com certeza ela pode se perder do caminho, né? O Senhor Jesus apresenta a si mesmo como o bom pastor, como a porta. Essa porta vai te levar a algum lugar, a Deus. Quem entrar por ela será salvo, não apenas entrará, sairá e entrará e encontrará pastagem. Isso fala de livre-arbítrio. Deus te dá liberdade de segui-lo por amor e não por religião ou obrigação, como os fariseus faziam e ensinavam o povo. Então aqui a palavra de Deus está mostrando que os fariseus ele colocava fardo pesado em cima do povo. Eles nem praticavam aquilo que eles ensinavam, mas eles eram hipócritas. Pessoas fingidas, mentirosas, aparentavam ser uma coisa e eram outra. E Jesus está dirigindo essa palavra a esse tipo de pessoa. O ladrão aqui que Jesus está falando são os falsos pastores e mestres, né? Pessoas que pregam a palavra de Deus por interesse, porque querem um retorno, querem capital, pessoas que cobram 10 mil, 15 mil para fazer a obra de Deus, e não é assim que as coisas funcionam. Até porque o próprio Jesus, ele como homem, ele nunca fez isso, ele deixou um exemplo do que é seguir a Deus. Ele recebia oferta das outras pessoas, mas ele nem pedia. As pessoas que sentiam no coração de abençoar o seu ministério, as pessoas
ricas e pobres, queriam abençoar Jesus. Aí ele tinha o encarregado, ele tinha as pessoas que cuidavam desse departamento, mas ele nunca cobrou para pregar em canto nenhum como homem. Como Deus, Ele é Senhor e Ele nos ensina e Ele nos mostra o caminho que a gente tem que seguir. Fazer a palavra, pregar a palavra de Deus é algo árduo e difícil. O ministério de pregar e de viver é árduo e é difícil, mas não é impossível. Jesus, ele vivia nas sinagogas, pregando, ensinando aos homens o caminho que eles tinham que andar. E os fariseus se opunham como barreira, como obstáculo. Mas isso não foi motivo para Jesus parar. Jesus continuou fazendo a obra de Deus aqui na terra, continuou o seu ministério. O ministério de Jesus, segundo os estudiosos, foi curto, mas também foi muito poderoso, porque houve muitas curas e milagres, muita manifestação do poder de Deus. Como fala aqui? Fala assim: na verdade, eu vos digo que aquele que não entrar pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Ele está se referindo a Satanás aqui, porque a figura do ladrão, ela aponta para o diabo, porque o diabo é quem é desse jeito, atrevido, mal educado. Ele nunca vai entrar na sua casa pedindo licença, nem batendo na porta, né? A figura do ladrão, ele vai entrar pulando o muro, pulando a cerca, agindo de forma errada. Então, é por isso que é atribuída a Satanás. Muitos pregadores pregam essa palavra e atribuem ao diabo, porque essa é a figura de Satanás mesmo, né? Ele veio para isso, embora Jesus esteja falando aqui com os falsos pastores, com homens que usam de má fé para tirar proveito da lã e da gordura, né? Para tirar proveito das viúvas, dos órfãos, dos fracos, dos doentes. Essas pessoas, né? Elas são a figura de Satanás, elas são parecidas com o diabo, as atitudes dessas pessoas. Não é diferente do inimigo da nossa alma, porque Satanás, ele veio para isso e muito mais. Ele veio para fazer o mal, para implantar raiz de perversidade no coração do homem. A Bíblia diz que as obras da carne são muitas, né? O diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. A Bíblia diz que as obras da carne é lascívia, é prostituição, é mentira, é engano, é falsidade, é fofoca, é mentira, é levantar falso testemunho. Tudo isso são características do nosso adversário, do nosso inimigo, porque a nossa luta é contra ele, não é contra as pessoas. A nossa luta não é contra a carne nem o sangue. A nossa luta, o nosso inimigo é invisível, e para combater ele, a gente tem que vestir a armadura de Deus, né? Para combater o inimigo, é espada, é escudo, é oração, é jejum, é leitura da palavra, é vigilância, é vida com Deus, é construir uma vida com Deus. E como é que se constrói essa vida? É com jejum e com oração, né? É estar conectado com Deus, falando com Deus, buscando orientação em Deus, buscando ensinamento em sua palavra, né? Para que a gente faça as coisas certas, a gente tem que se orientar não pelo homem, né? Se orientar com o homem, com aquilo que o homem está te ensinando, porque o homem, ele erra, mas Deus não. Então, muitas das vezes o homem é um instrumento de Deus, mas quando ele está andando de acordo com a palavra de Deus, quando ele sai da palavra de Deus, né? Ele é um homem carnal. Ele é um homem natural. E são esse tipo de pessoa que Jesus está combatendo aqui em sua palavra. No verso 2 fala: aquele, porém, que entra pela porta é o bom pastor das ovelhas. Então Jesus, que é o bom pastor, ele vai entrar pela porta. Por quê? Porque ele é educado, porque ele é uma pessoa, é o dono da casa. Ele ensina como a gente tem que proceder, como a gente tem que andar.
né? Agir de forma certa, de forma correta. Nunca fazer as coisas na escondida, por debaixo dos panos, mas fazer as coisas sempre às claras. Porque quem faz as coisas na escondida é porque tem algo de errado, é porque tem algo a esconder. Mas quem anda com Deus, a sua vida é um livro aberto, onde todos podem ler. Verso 3 fala: a este o porteiro abre e as ovelhas ouve a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. Então Jesus, o Espírito Santo, Jesus abre a porta do teu coração, através da palavra de Deus, Ele vai abrir a porta do seu coração com muito amor, com muito carinho, com muita misericórdia. Ele vai te convencer. Quem convence o homem da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus, que vai abrir a porta do teu coração com muito amor, com muita sabedoria, com muita paz, alegria. Ele vai abrir a porta do teu coração e Jesus vai entrar e fazer morada. Ele, o bom pastor, vai ficar aí morando dentro de você. Basta você querer. Verso 4 fala: e quando tirar para fora as suas ovelhas, vai adiante dela e as ovelhas o seguirão, porque conhece a sua voz. Então Jesus é quem vai conduzindo a tua vida, né? Jesus é quem vai na frente, é quem vai te mostrando o caminho que você tem que andar, porque muitas das vezes a gente não sabe por onde ir, não sabe o caminho que tem que seguir, mas Deus vai nos ensinando através da sua palavra. Deus vai nos orientando o caminho que a gente tem que percorrer em sua presença, através da sua palavra. A palavra de Deus nos mostra o caminho que a gente tem que andar. As veredas do Senhor são santas, são puras, são corretas, como fala em sua palavra, né? Se eu não me engano, está escrito no livro de Salmo. Fala sobre os caminhos do Senhor, é reto, é justo, é perfeito. Verso 5 fala: de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz do estranho. Então, pessoas estranhas, pessoas que não conhecem a Deus, você não deve se aconselhar com esse tipo de pessoa. Buscar orientação para a tua vida em tarô, em cartas, em superstição, em pessoas estranhas, nem coisas estranhas, nada disso. Quem vai te orientar é o Espírito Santo de Deus. Deus é quem vai te mostrar o caminho que você tem que andar, porque a ovelha, ela consulta o pastor, ela conversa com seu pastor. O bom pastor é Jesus, mas também a ovelha tem o pastor aqui na terra, dirigido por Deus, que pastor é uma autoridade constituída por Deus, né? Agora, existem várias autoridades aí que são constituídas por homens. Então, essas você não deve buscar refúgio para a sua alma, mas busque a sua refúgio para a tua alma, seja orientada pela palavra de Deus, né? Então, a palavra de Deus nos ensina o caminho que a gente tem que andar, que a gente tem que percorrer. Porque a ovelha, quando ela não anda dirigida pelo pastor, ela se machuca, ela se fere, ela faz escolhas erradas. Nunca conte a sua vida nas redes sociais. Nunca conte a sua vida para estranhos, para pessoas que não te conhecem, né? Você vai pedir orientação, você não sabe nem como é que está a vida daquela pessoa. Mas conversa com Deus, entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto e ali tu fala com teu Pai Celestial. Ele está pronto para acalmar teu coração, para resolver os teus problemas. Converse com a liderança da sua igreja, se realmente ele é um homem de Deus, uma mulher de Deus, os anciões da casa do Senhor. A Bíblia nos orienta que é com ele que a gente tem que se aconselhar, né? Correr ao encontro deles para buscar ajuda, para buscar socorro para aquelas pessoas que realmente têm Deus em sua vida. No começo da minha trajetória, Deus levantou 2 mulheres de Deus, 2 pessoas, 2 senhoras anciãs, para que me orientasse, me ajudasse. Eu morei com ela um tempo, até Deus fazer a obra que tinha que ser feita na minha vida. Mas eu louvo a Deus por essas mulheres, porque foram canal de bênção na minha vida.
E verso 6 fala, Jesus disse-lhe esta parábola, mas eles não entendiam o que era que ele dizia. Então Jesus ele falava por parábola aquelas pessoas estranhas, aquelas pessoas que não conheciam ele, que não queria nada dele, que só criticava ele. Então Jesus falava por parábola mesmo, porque ele falava para entender, para suas ovelhas ter entendimento, porque quem é ovelha do Senhor vai entender, mesmo Jesus falando por comparação, porque parábolas são comparação. Então quem está em Cristo, né? Quem está ligado com o Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus comunica ao seu espírito o que está certo e o que está errado na sua vida. O Espírito de Deus, ele é vida e vida em abundância, ele fala conosco, né? Deus existe várias maneiras, né? Eu já dei um estudo aqui no canal, que existe várias maneiras de Deus se comunicar com o homem, e uma delas é através da palavra de Deus, que é a boca de Deus falando conosco. Deus também fala através dos sonhos, como ele falou a José, fala através dos seus profetas, fala através dos pastores, fala através de um folhetinho que você recebe na rua. Então não rejeite a palavra de Deus quando ela chegar até você, mas abra teu coração e receba, em nome de Jesus. Verso 7 fala, tornou-lhe, pois, Jesus e disse-lhes, em verdade eu vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Jesus, ele se apresenta aqui como a porta. A porta vai te levar para algum lugar. Aquela porta vai te mostrar um caminho novo que você tem que seguir. Quando ela abrir, você vai passar por ela e você vai chegar do outro lado e cantar o hino da vitória. Mas para que isso aconteça, você tem que seguir Jesus, seguir as orientações que Ele está te passando, porque Jesus é o bom pastor, né? E a vontade de Deus, por mais diferente que seja da nossa, ela é sempre a melhor. Deus sabe trabalhar na vida de cada um de nós. Muitas das vezes a gente não entende o que está se passando, mas é o tratar de Deus, é o trabalhar de Deus, é o agir do Senhor, para que seu nome seja glorificado na minha vida e na tua vida. Verso 9 fala, eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá e achará pastagem. Então aqui Jesus está mostrando que ele não prende ninguém, ele não força ninguém. Os anjos do Senhor que caiu do céu, a terça parte que caiu, eles tinham livre acesso de entrar na presença de Deus e de sair. Assim também somos nós. Deus, ele não obriga ninguém a ficar na sua casa. Ele não obriga ninguém a ficar na sua presença. As suas ovelhas, ela tem pasto livre. Ela entra, ela sai, ela bebe água, tem refrigério, ela tem paz, ela tem cuidado, ela tem tratamento, ela é alimentada, ela é fortalecida pelo bom pastor. Agora, no dia que aquela ovelha quiser sair do redil, né? Ela vai sair. Deus, ele não obriga ninguém a nada. Ele quer que você fique com ele, fique perto dele, não por força nem por violência, mas você fique por amor. A gente estamos na presença do Senhor, servindo a Ele, na casa dele por amor. Tudo que você for fazer para Jesus, faça por amor, não por obrigação, nem por religião, mas por amor, né? Aí aqui fala, obrigação como os fariseus faziam e ensinavam o povo. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Apesar dessa palavra se dirigir aos falsos pastores, não deixa de se referir a Satanás, pois ele é tudo isso e muito mais. Aqui no capítulo 10 do Evangelho de João, Jesus apresenta como sendo o bom pastor, por isso deixou os religiosos em dúvida, pois são incrédulos e são os ladrões, os quais as Escrituras Sagradas se referem por não cuidarem bem das ovelhas da casa do Senhor, querendo elas
querendo eles a gordura da ovelha, se aproveitarem das doentes e fracas. Então aqui ele está falando que os falsos pastores, eles entram na vida das pessoas se apresentando ser uma coisa e na verdade são outra. Eles só querem tirar a lã, só querem tirar proveito daquelas ovelhas, né? Não cuida das doentes, não cuida das fracas, não cuida das viúvas, dos órfãos. Eles fazem tudo errado. Então por aí se conhece o falso pastor, né? Mas o verdadeiro pastor, ele vai visitar as suas ovelhas, ele faz tudo que a Bíblia manda. Em Ezequiel, capítulo 34, verso 3 e 4, diz assim: Comeis a gordura e vos vestis de lã, matais o cevado, mas não apacentai as ovelhas. As fracas não fortaleceste, e as doentes não curaste, e a quebrantada não ligaste, e a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominaste sobre ela com rigor e dureza. Então ele está falando que quando o verdadeiro pastor está pregando a palavra de Deus, ele prega com doçura e com amor. Porque até a correção do Senhor, ela vem, mas ela vem com bálsamo, né? O pastor, ele corrige a ovelha, mas ele corrige, ele exorta, porque a palavra de Deus, ela tem várias formas de tratar com o homem. Tem momento que ela vai te tratar ela vai te exortar, mas ela também te edifica. Jesus fala com amor. Depende do momento que você está passando na tua vida, Deus vai te dar uma palavra diferente, uma palavra certa, né? De acordo com aquele momento que você está atravessando na tua vida, Jesus vai te dar a palavra, o bálsamo, seja ela qual for, né? Seja ela uma palavra de correção, de exortação, de edificação, uma palavra de amor. Mas sempre tudo que o bom pastor faz e ele passa o remédio. Então aqui está falando dos falsos pastores, a palavra dele é muito dura, muito pesada, ele fere as ovelhas. Mas não é por causa disso que você e eu vamos deixar de seguir a Jesus, de servir ao Senhor. Procure um bom pastor, procure uma boa igreja para você congregar, onde ali tem a palavra de Deus, onde ali tem a verdade, onde se prega com sinceridade o evangelho do Senhor. Um pastor que cuide da tua alma, que sare as tuas feridas, que te ajude a ir para o céu, porque existem pessoas que nem vão para o céu e nem deixam os outros ir, né? Se torna barreira. Mas existem pessoas ainda nessa terra, os remanescentes, que são as pessoas perseverantes. Elas vão para o céu e elas também vão te ajudar a ir também. Verso 10 aqui, já finalizando essa palavra, fará assim: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a vida a tenham com abundância. Verso 11 fala: eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas, né? Aqui é o próprio Jesus que está se referindo ao falso pastor, que está representando a figura de Satanás, porque tudo isso que ele está falando, né? Todas essas coisas ruins que ele pratica, Satanás também pratica. Então, assim, ele está representando a figura de Satanás, embora esse falso pastor aqui seja um homem, né? O bom pastor é a figura de um homem que está agindo de forma errada na obra de Deus, e Deus está exortando para que ele faça as coisas certas, porque o grande dia vai chegar, né? Ninguém vai escapar do tribunal de Deus. O tribunal do Senhor se aproxima, e aqueles que estiver andando na presença do Senhor de forma certa vão ser galardoados, recompensados. Mas aqueles, porém, que estão andando de maneira errada, vão pagar um alto preço por causa disso. Então não se preocupe com esse tipo de pessoa que está agindo errado, mas que teus olhos estejam fixos só em Deus, porque
Jesus falou isso para mim uma vez. Filha, olha só para mim, não olha para o homem. Pessoas erradas vai sempre existir em qualquer área, né? Na área da política, na área no trabalho, né? Em qualquer lugar, dentro de casa, vai sempre existir pessoas de mau caráter, pessoas erradas, mas ali também vai existir pessoas certas, porque é o joio e o trigo. Tá tudo misturado, o bode e as ovelhas. As ovelhas, ela vai ouvir a voz do pastor e ela é mansa, humilde e obediente. Ela não mede força com ninguém. As ovelhas, elas são muito mansas, né? A figura da ovelha, que nós devemos ser como a ovelha, porque a ovelha é muito tranquila, ela é serena, ela não briga com ninguém, né? Já o bode, ele não aceita correção. O bode, ele dá coice, né? O bode, ele é fedorento, não toma banho, ele exala um cheiro ruim. Aquele cheiro ruim que o bode exala significa as obras ruins que aquela pessoa faz. Já a ovelha, ela tem um cheiro que ela exala, se eu não me engano é da patinha dela, né? Do pezinho dela, ela exala um cheiro, um perfume delicioso que sai dela, que são, traduzindo para o espiritual, são as obras boas que a gente faz. As obras boas que o homem faz, que a ovelha do Senhor faz, exala o bom perfume do Senhor. O bom pastor, vamos matá-lo na quarta vez, prende para torturar. E está falando dos fariseus. E matá-lo, eles não queriam o certo e sim o errado. Então aqui ele está falando dos fariseus, né? Que os fariseus não queriam nada certo, eles queriam tudo errado. Então aqui eu vou voltar um pouquinho para a gente entender melhor essa palavra. Aí fala assim, aqui no capítulo 10 do Evangelho de João, Jesus se apresenta como sendo o bom pastor. Isso deixou os religiosos em dúvida, pois são incrédulos e são os ladrões, os quais as Escrituras Sagradas se referem por não cuidarem bem das ovelhas da casa do Senhor, querendo eles a gordura da ovelha, se aproveitam das doentes e das fracas. Quatro vezes os judeus incrédulos dizem, não estamos entendendo, né, reagindo e afirmando, e a afirmativa de Jesus em dizer, eu sou o bom pastor, é aqui que entra. Dizem, vamos matá-lo, os judeus. Na quarta vez, prende para torturar e matá-lo. Eles não queriam o certo e sim o errado. Então, assim, vai existir pessoas que vai querer tirar a tua vida, vai existir pessoas que vai pelejar contra ti, mas o Senhor dos Exércitos é quem está te guardando. E perder a vida por amor ao Evangelho, por amor a Cristo, é ganho. Agora, perder a vida sem Jesus, né? Sem ser por Jesus, aí é perda mesmo. Então, a Bíblia está falando que não é fácil, é rosa e espinho. O caminho é árduo, o caminho é difícil, é tomada a força para chegar no céu, é muito chão, né? É uma caminhada boa. Então, daqui até lá, a gente vai caminhar, a gente vai enfrentar muitas guerras, muitas batalhas, muito dia mal, muita adversidade, mas temos que ser perseverante. Porque o adversário da nossa alma, que é Satanás, ele se levanta, mas ele se levanta para cair. Então, seja perseverante, seja otimista, creia em Deus, confia no Senhor que você vai chegar até o final dessa caminhada, olhando só para Jesus. Não olha para o homem não, porque o homem é falho. Não olha para o mundo, não olha para um lado nem para o outro, mas olha para o alto, de onde vem o teu socorro. A Bíblia diz que a gente devemos olhar para o alto, porque é de lá que vem a força, o refúgio, o socorro que abastece a nossa alma. Vem do alto, vem do céu, vem de Deus. Jesus veio mostrar que a salvação não é pela guarda da lei, e sim pela graça, não
não normas ou guarda do sábado, ou pelo cumprimento daquela dieta religiosa e todo aquele ritual. Está falando aqui do Velho Testamento, né? Que você encontra no livro da lei, né? Está falando do Velho Testamento, que a salvação não vem por obras, nem por nada do que era feito antigamente. O que Deus revelou através de Jesus, ninguém pode roubar de você, se você realmente crê em Deus. Todo o aparato da lei, eles eram impossível cumprir. Por isso, Cristo veio. Antigamente as pessoas eram salvas pela fé daquele Messias que havia de vir. Então as pessoas no Velho Testamento eram salvas pela fé, né? Pela fé em Jesus. Eles não viam, não conheciam Jesus, ele ouvia falar de Jesus, e nós conhecemos Jesus, né? De uma forma diferente, de uma maneira nova. Aí aqui fala, pela fé daquele Messias que havia de vir e que era prefigurado naqueles sacrifícios. E hoje nós somos salvos pela fé no Messias que já veio. Tá? Assim, ele está falando que nós somos abençoados, né? Privilegiados, porque Jesus já veio, já pagou um alto preço. O resgate foi muito alto pela nossa alma. Embora Satanás queira seduzir, queira encantar, queira trazer coisas novas, coisas modernas, aparatos, coisas para te prender as coisas desse mundo, a Bíblia diz: quem nos separará do amor de Deus? A morte, a dor, a tristeza, a angústia, nada nos separará do amor de Deus. Se tua fé, se teu coração está alicerçado em Deus, se tua casa está firmada, as estacas da tua casa estão firmadas na rocha que é Cristo, o vento forte vai vir, venha o que vier, os temporais, as chuvas, bravias, mares, tempos, raios e trovões, nada vai te abalar, nada vai abalar o alicerce da sua casa, porque sua casa está firmada em Deus. Você vê que os mártires, aqueles homens que davam a sua vida, que morriam por amor ao Evangelho na cova do leão, devorados vivos, cortados ao meio, eles tinham uma fé inabalável. Fosse essa fé o tamanho que fosse, mas aquela fé estava voltada, estava dirigida unicamente a Deus. Né? É a Deus que a gente tem que se apegar, e Ele tem que estar em nosso coração. A gente tem que crer nele sem precisar ver Ele. A Bíblia diz que aquele que crê em Deus não precisa ver Ele, mas crê nele, bem-aventurado. Jesus falou, aquele que não viu, aquele que não vê e crê. Então você não vê Deus, mas você sente a sua presença. Você conhece Deus através das suas escrituras que Ele deixou para você desfrutar, através das obras de Cristo, de Jesus, através do Espírito Santo. Jesus é maravilhoso e a gente pode sentir a presença dele e se alegrar todos os dias e saber que ele está conosco, nos guardando, né? O bom pastor está nos guiando, nos protegendo, nos levando para Jerusalém, a cidade santa, né? Trazendo um resumo dessa palavra, fala parábola. Parábola, você sabe que significa uma comparação, né? Jesus tinha a intenção de dificultar a compreensão para os incrédulos, enquanto o seu povo entendia tudo tranquilo, os seus discípulos, né? Entendia tudo tranquilo, só ovelhas entendem a voz do pastor. Né? Os incrédulos, os fariseus, aquelas pessoas que perseguiam Jesus, não conseguiam entender aquilo que Jesus estava transmitindo sobre o reino de Deus, porque suas mentes estavam cauterizadas. Satanás havia dado falso entendimento, Satanás havia colocado uma venda em seus olhos, eles não conseguiam entender o que Jesus falava, porque seu coração estava cheio de tralhas, de coisa velha,
E é disso que Deus quer que a gente venha se despir das coisas velhas, para que as coisas novas, né, se façam presente. Ladrões se refere aos falsos pastores, aos falsos mestres, aos falsos líderes, aos fariseus ou mercenário, salteador, são maus pastores, cobram para fazer a obra de Deus e caro, são cães devoradores sem entendimento. É isso que a palavra de Deus se refere, né? Quando ela fala desse tipo de pessoa. Pastor se refere a Jesus. Jesus, versículo 11, dá a vida pela ovelha. Em hebraico significa roer, ou líder, que olha e cuida em prol das ovelhas. Ele conduz as ovelhas e vai na frente. Então ele está falando que a palavra pastor significa cuidar, né? Ficar de olho, estar atento e vai na frente, conduzindo o seu rebanho, conduzindo a sua igreja, o seu povo. Significa que esse Deus ele protege, ele é zeloso, ele é cuidadoso, ele é excelente, ele é fino, ele é um Deus maravilhoso em tudo que ele fala. Em tudo que ele fala, em tudo que ele faz. Ezequiel 34:4 fala dos cuidados que os falsos pastores não têm para com as suas ovelhas. Então aqui fala do bom pastor, que é Jesus, e fala do mercenário, que é aquele que faz, e aqueles falsos pastores que só faz as coisas com segunda intenção, só faz as coisas se tirar proveito da lã das ovelhas. Esse não faz parte do reino de Deus. Esse aí está servindo a Satanás com as suas obras, com os seus feitos. Lobo, ele representa literalmente a figura de Satanás. Ele é sagaz, mentiroso, astuto, devorador, traiçoeiro, predador, ataca quando você menos espera. Ataca na calada da noite, porque ele é traiçoeiro, ele ataca em bandos. Muitas das vezes ele não ataca só, ele vem com muitos demônios para derrubar uma obra, para derrubar uma nação, um estado, um governo, uma pessoa. Satanás, ele é traiçoeiro. E a Bíblia diz que quando ele sai da vida da pessoa e quando aquela pessoa desvia da presença do Senhor, ele retorna com mais 7 demônios. Então ele se apropria daquela vida com bandos, com a legião de demônios. Então ele é traiçoeiro. Cuidado, vigie. Ore, busque, feche as brechas, tenha cuidado com o que você fala, com o que você faz, porque o inimigo, ele é o acusador e ele é traiçoeiro. Ele busca só uma brecha para poder destruir a vida do homem, para destruir as nações, os rebanhos do Senhor. E há muitas ovelhas que estão fora do redil, que o Senhor Jesus vai alcançá-la, que Jesus vai buscar, e vai ser através da sua igreja. E essa igreja sou eu e você, através de mim e de você, que é a igreja do Senhor, que tem aliança com Deus, que essas ovelhas que estão fora do redil, estão no mundo, estão machucada, está estraçalhada, está ferida, vai ser através da ovelha, vai ser através de ovelha que gera ovelha. Jesus vai trazer de volta esse rebanho dele, que pertence a ele, que está no mundo, né? Que está perdido, que está machucado, está nas garras de Satanás. Mas o bom pastor vai buscar a sua ovelha, vai alcançá-la e vai trazer, através de mim e de você, através da palavra amiga, a palavra de Deus, a mensagem de Deus, vai chegar no coração do aflito, do necessitado, e Deus vai fazer uma grande obra. Deus vai fazer a transformação e o milagre. Então é por isso que Deus, ele tem preocupação em levantar a sua vida, te colocar de pé, porque Deus não quer salvar só a sua alma, mas através de você, Deus quer salvar muitas almas, quer salvar a tua casa, a tua família, teus vizinhos, teus conhecidos, a nação, o povo. Um homem de Deus e uma mulher de Deus pode fazer uma revolução, pode ganhar muitas almas para Jesus, assim como Pedro
Pedro ganhou mais de 3.000 almas, foram 3.000 almas na presença de Deus, pregando a palavra de Deus. Um homem que não tinha um estudo, um preparo teológico, mas estava cheio do Espírito de Deus e ele deu lugar e Deus usou ele a si mesmo. E Deus quer usar você. Não importa quem você é, nem o que você faz, onde você estiver. Se você se acha pequeno, mas se você der lugar ao Senhor, Deus vai te usar como um instrumento, como um vaso de honra para resgatar outras vidas que estão perdidas nas garras do inimigo, para que essas vidas sejam libertas, sejam salvas, transformadas pelo poder de Deus, pelo poder da sua palavra. E aqui o que significa a palavra o curral? Era na parábola o grande aprisco, era a nação de Israel, né? Quando Jesus ele fala por parábola, né? Ele está dando um ensinamento poderoso, ele está falando das coisas terrenas para mostrar as coisas espirituais, para que o homem venha ter entendimento do que significa as coisas de Deus. Deus dava exemplos, Jesus dava exemplos simples, de coisas que acontecem no cotidiano, no dia a dia, para mostrar, para fazer comparação com o reino dos céus. Então, aprisco era a nação de Israel, o povo da aliança, os descendentes de Abraão, ao qual Deus fez aliança e promessa. Ovelha é a igreja mansa, né? Ela é vulnerável, não luta, depende de Deus, né? As ovelhas da Palestina, elas eram guardadas em um grande curral com o objetivo de protegê-la dos predadores como urso, leão e lobo, protegê-la do mau tempo, o tempo da Palestina, eles poderiam mudar rapidamente. As intempéries poderiam prejudicar o rebanho, né? As intempéries significa mau tempo, né? O vento forte, está falando. Poderia acontecer e prejudicar aquele rebanho. Então, o pastor ele tinha um cuidado imenso, grande com seu rebanho, com suas ovelhas, né? Assim é Deus para conosco. Deus ele cuida da gente mesmo sem a gente merecer, né? Ele cuida de nós. Rapidamente as intempéries poderiam prejudicar o rebanho e dos ladrões, né? Ficavam no curral protegido dos ladrões que vinham de noite tentar furtar a ovelha. Então, ele está falando aqui o rebanho ficava guardado no curral, guardado, protegido, né? Eles ficavam ali no redil, porque significa a casa do Senhor, a igreja. Dentro da igreja, dentro da casa do Senhor, as ovelhas que somos nós estamos protegidas, estamos guardadas por Deus. Ali Deus coloca seus anjos poderosos para acampar, para ficar ali protegendo o seu povo, cuidando do seu povo. Mas quando aquela ovelha sai da presença de Deus e vai para o mundo, ali ela está sujeita a tudo, a acontecer tudo de ruim com ela. Então é por isso que Deus ele quer que seu povo fique unido, né? Fique junto um do outro, fique na sua presença, na sua casa. O redil, né, significa que a sua casa, a sua presença. Em Hebreus 10, se eu não me engano, está escrito que a gente tem que congregar, que a gente tem que ir para a igreja, a gente tem que ter um pastor, uma liderança, tem que ser cuidado e acompanhado, porque toda ovelha tem que ter pastor. Amém, amados? Fiquem com essa palavra, que o Espírito Santo de Deus venha falar melhor em teu coração. Meu Deus e meu Pai, eu te louvo por essa palavra. Senhor, me perdoe. Perdoa as minhas falhas por pensamento, palavras e obras. Perdoa por eu estar gravando essa hora.
mas Tu sabe a correria do dia a dia, não tem sido fácil. Abençoe a cada um com toda sorte de bênção. Aonde essa palavra chegar, Espírito Santo de Deus, o Senhor vai acalmando a tempestade, vai consolando esse coração, vai transbordando de alegria essa vida, esse lar, essa pessoa, essa nação, este povo. Aonde essa palavra chegar, o Senhor venha trabalhar de uma maneira sobrenatural, repreendendo o mal, repreendendo as enfermidades, repreendendo, Senhor, o dia mal, repreendendo a fúria do inimigo, os dardos, as setas, as lanças, quebra o ar, corta a lança, faz a tempestade se acalmar, repreenda a ação do inimigo, joga ele por terra, nos cobre com teu sangue, acampa, Jesus, os teus anjos poderosos em volta dos teus e da tua igreja, do teu povo. Senhor, vai convertendo, vai libertando e vai salvando. E confirma, meu Deus, nesta hora a bênção. Confirma, meu Deus, a vitória. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém.